Olá sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo este da série Sambistas no Enem. Hoje nós vamos iniciar um assunto bastante importante, não só para o Enem, mas para qualquer vestibular no Brasil que você for fazer, que é exatamente a questão negra no Brasil. Como o assunto é muito grande, muito complexo, e ele passou por várias divisões ao longo dos últimos anos, principalmente, nós aqui vamos dividir em duas partes. Então aqui a gente vai ter a negritude Brasil, no caso, na colônia e império. E depois a gente vai ter o negritude Brasil da república. Mais precisamente da transição do período imperial para o período republicano. Então é isso, gente. Pega o seu lápis, pega a sua caneta, pega o seu papel e venha conosco revisitar a história ou o passado negro do Brasil. Brasil. Brasil, tu és negro sim, reconheça esta verdade, né? Como diz aí o samba da Jucutuquara lá do Carnaval de Vitória. É sempre bom a gente ter em mente que quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente tem que passar por uma história do negro, ou da condição de escravidão, ou da condição social do negro no tempo presente. Porque a formação política, social, histórica, cultural brasileira tem influência direta do negro ou indireta. Então esse é o aspecto essencial. O vestibular tem se direcionado para a questão negra devido à Lei 10.639/03, que exige a obrigatoriedade do ensino de história africana e assim como da sua cultura e história e cultura afro-brasileira. Então é essencial você saber isso porque isso é cobrado não só no Enem, mas outros vestibulares pelo Brasil. O samba da Jucutuquara, ele expressa isso de uma forma bem latente, né? Que não tem como o Brasil se reconhecer enquanto nação se não reconhecer esse passado negro. Então o Brasil tu és negro sim, reconhece essa verdade e põe a fim nessa cruel desigualdade, pois somente assim terá dignidade. Quando o samba diz que o Brasil só teria um passado, só teria um reconhecimento da sua história a partir do reconhecimento desse passado negro, só para te dizer que a gente vai assumir uma dignidade, que a gente vai ter noção de quem somos. Então isso aqui é essencial, eu inicio com esse ponto, para que a partir de agora a gente entre na África dentro da sua ancestralidade. Majestosa África, berço dos meus ancestrais, reflete no espelho da vida a saga das negras e seus ideais. Bem, o Samba do Salgueiro de 2007, ele tem dois aspectos aqui logo de início que eu quero tratar com vocês. O primeiro deles é a ideia da África como um continente majestoso. Um continente que tem uma história, que tem uma riqueza cultural muito grande, mas também de várias sedimentações, de várias clivagens que vão acontecendo há milhares de anos. Então, ou seja, o continente africano, ele não nasceu do nada, ele não surgiu do nada e foi descoberto pelo europeu ou pelo grego, pelo romano. Não, pelo contrário, está existindo, está acontecendo há muito tempo. Como a gente pode ver nesse mapa que está sendo indicado agora, o mapa da África, segundo os grupos étnicos, é muito mais complexo do que seria o mapa da África a partir dos seus países, né, os seus mais 50 países. Então, ou seja, a gente está falando de um continente soberano e um continente que tem uma magnitude muito forte. O outro aspecto é exatamente a ideia da matrilinearidade, né? O continente africano é um continente que, claramente, assim como os outros ao redor do mundo, o homem ele tem uma presença muito forte dentro das decisões políticas, só que aqui no continente africano a mulher ela vai assumir um aspecto muito grande, né? Então quando o samba coloca, né, a saga das negras e seus ideais, é o que a gente vai ver agora a partir das Candaces e das outras mulheres guerreiras do continente africano. Candaces, mulheres guerreiras na luta, justiça e liberdade. Candaces, mulheres guerreiras, como diz o Samba do Salgueiro, não é só isso que resume o que foram as Candaces
um grupo de mulheres que ao longo de muito tempo coordenou o reino Aksumita e o reino Kush ali no chifre da África. Candace era um título dado não só às mulheres guerreiras, mas também a essas pessoas que iriam fazer a liderança. Então, o Salgueiro ali utiliza o termo Candace também para falar de outras mulheres que foram influentes ao longo da história do continente africano. No caso, a mulher negra, ela não é exclusividade de liderança como Candace. Você vai ter presença de mulheres também em outros reinos e impérios ao longo do continente africano, assim como, por exemplo, no caso egípcio, que você vai ter Nefertiti, você vai ter Cleópatra, você vai ter Hatshepsut, que são grandes faraós do Egito, mas você vai ter também as mulheres que têm influência nos impérios do Mali, de Gana, Songhai e assim por diante. Você também vai ter a figura da rainha de Sabá, no caso aqui já numa proximidade a um cristianismo, um judaísmo, que foi uma importante, talvez uma das mulheres mais ricas da história da humanidade e que, né, teve ali uma influência grande no que seria a Núbia, que seria hoje a Etiópia, parte ali também do chifre da África. O que é importante vocês saberem é que a ideia da mulher como centro político, administrativo dentro do continente africano não era uma coisa de outro mundo, não era algo surreal, como, por exemplo, vai ter o que existe, por exemplo, na história do Império Romano e das cidades-estados gregas, por exemplo. No Império Romano a gente não tem nenhuma imperadora, assim como no mundo grego, a gente não tem nenhuma grande mulher que faça administrativamente os domínios, por exemplo, de Atenas, de Esparta e de Tebas. No caso da África, a gente está falando de mulheres que aí sim tem importância política, tem importância de liderança militar e religiosa. Então a mulher, ela não é à margem na sociedade africana, principalmente a sociedade aqui que a gente está falando de século IV, século V, século VI e assim sucessivamente. A gente está falando de mulheres que são ativas na vida desses impérios e desses reinos e que tem aspectos de realeza mesmo. Por isso que muitas dessas mulheres, quando chegam ao Brasil e a outras partes do continente americano no processo de escravidão, são mulheres que vão exercer ainda a liderança local. Não é à toa que boa parte da nossa história, da cultura, principalmente da cultura que vem do mundo negro, né, da sociedade africana e afro-brasileira, a mulher é epicentro de todas essas decisões, né? Você tem isso com as mães de santo, você tem isso com as baianas, no caso aqui do samba, você tem, por exemplo, as pastoras também, e outras várias figuras, né? A mulher, ela tem um protagonismo, a mulher negra tem um protagonismo na história, não só do continente africano, mas também na história aqui do Brasil, dessa formação do negro racial no nosso país. Então isso é essencial que vocês tenham em mente, porque agora a gente vai falar de outro aspecto, que é o aspecto linguístico e étnico de dois grupos que são influentes no continente e que exercem influência também no nosso país, no Brasil e na nossa ancestralidade. Eu sou a raiz do povo banto, presente que o tempo ofertou, sabedoria legado dos meus ancestrais, trago um eldorado de riquezas naturais, história singular, guerreira ao despertar, sagrado, meu nome é Baobá. Terra dos Iorubás, cabeça da vida que acolhe a criação. Tem meus animais sagrados, por meu povo cultuados. Sinto a presença de meus ancestrais. Sou lanceiro, guerreiro, feiticeiro e caçador. Eu sou a raiz do povo banto, né? Como diz aí o samba da Nenê de Vila Matilde de 2015 sobre a história de Moçambique. O povo banto, a etnia banto, talvez seja a maior do continente africano, ali junto com os berberes e os tuaregs também. Os tuaregs ficam um pouco mais na parte do Oriente Médio. Os bantos, eles são o maior tronco também linguístico do continente africano. Então, boa parte das línguas, como a gente está vendo nesse mapa, e boa parte da etnia, dos grupos étnicos que existem no continente africano,
tem ou proximidade direta com os bantus, ou tem uma mescla, uma hibridação com outros grupos étnicos locais. Então aqui a gente está falando de Angola, de Moçambique, que tem essa influência muito grande. Os bantus eles saem da Nigéria e parte de Camarões e vão descer perante todo o continente africano, se espalhando em si, aí, miscigenando e levando sua cultura. Além disso, o outro grupo que é essencial para a gente no nosso país, que a gente viu lá no samba da União do Jacarepaguá, é exatamente os Yorubás. Os Yorubás, eles são aí sim um povo um pouco menorzinho, eles vão se localizar ali na região do que seria hoje o Benin, a Nigéria e parte de Camarões. É dessa localização que a gente que vão vir, né, praticamente todos os negros, ou a maioria dos negros escravizados, para a situação de escravidão no Brasil. Então aqui a gente está falando de um grupo dali que tinha como epicentro, a maior cidade, a região de Oió. Dentro da lógica iorubá, você tem os nagôs, que seriam, vamos dizer assim, os negros escravizados que falavam iorubá. Não são o mesmo grupo étnico, mas eles são próximos. E esses dois troncos vão influenciar muito o processo colonial e imperial brasileiro, ou seja, a formação cultural do Brasil, nesse Brasil da negritude, esse Brasil negro. Africais, realidade, realeza, axé, Calumba cruzou o mar, nobreza desembarcar, a Bahia, a fé na Goiorumá, o canto pro meu orixá, é magia. O samba da Beija-Flor expressa uma coisa muito importante, que é a ideia da realeza, né, desses povos, desses negros que saem de África e vêm para o Brasil. Boa parte deles são reis, são rainhas, são sacerdotes, são importantes lideranças locais, mas que são subjugados dentro de uma ideia de inferioridade. O processo de escravidão no continente africano só vai se tornar efetivo ali a partir de 1500, 1400, 1540 e assim, né, assim por diante, ou seja, no século XVI, exatamente por causa desse subjugamento. O europeu diz que o africano ele é inferior porque ele não tem alma, que ele é uma pessoa rebelde, são pessoas dolentes, são pessoas que não têm salvação. Então tudo ainda está dentro de uma lógica, vamos dizer assim, cristã. Mas se a gente for olhar o passado desses reinos, desses impérios, eles influenciaram muito a lógica do continente africano, principalmente no campo econômico. Um dos principais impérios do continente africano é exatamente o Império de Gana, que vai surgir ali em volta de 1215, 1210. Ele teve como dos principais lideranças o Sundiata, ou seja, todo um mito, toda uma lenda em volta dessa origem. Mas o importante é que o Império Gana ele foi um importante regulador de ouro e de sal durante todo o continente africano. Não só na África, mas também nas rotas comerciais dos árabes e dos europeus. Outra coisa importante é que o Império de Gana ele não era um império, vamos dizer assim, com uma religiosidade, com ritos locais. Ele foi um império islamizado, mas isso não impediu que ele fosse tornar-se soberano dentro da ideia da imponência que ele possuía. Em seguida, o Império Mali vai invadir o Império de Gana, vai conquistar o Império de Gana e ele vai assumir toda essa cultura, toda essa herança. O importante do Império Mali é a ideia do Mansa Musa. O Mansa Musa talvez tenha sido um dos homens mais ricos da história da humanidade. A quantidade de ouro que ele tinha era incalculável. Na peregrinação a Meca, por exemplo, conta-se que ele distribuiu ouro para todo mundo que ele via da frente dele, ele causou um desequilíbrio econômico local, porque todo mundo meio que assumiu uma riqueza instantânea ali durante aquele período. Mas o importante é que o Império de Gana e o Império de Mali, mas agora o Império de Mali no caso, ele é um importante regulador não só de ouro, mas também de sal durante todo o mundo existente. O sal era um produto muito importante, não só para tempero, mas também para regulação térmica de produtos, ou seja, para deixar eles como se fosse uma carne seca, né, para você fazer ali um salgamento para as coisas durarem mais.
Então, ou seja, o Império Mali, que vai herdar o Império de Gana, é um império importantíssimo para a história do continente africano. Ainda dentro do Império de Mali, a gente vai ter o Império Songhai, que vai ser depois. E no Império Songhai, a gente vai ter a importância da cidade de Tombouctou, que é o epicentro filosófico, político e cultural desses reinos da costa atlântica do Brasil, da costa atlântica da África. A cidade de Tombouctou já foi citada, inclusive, em provas de vestibular, então é importante vocês saberem que ela existiu. Não só ela, mas também os outros impérios. Você tem Burnu-Canu, você vai ter o Império de Congo e vários outros reinos importantes, majestosos e com o passado que vai influenciar exatamente essa resistência e esse empoderamento do negro no processo de escravidão que a gente vai ver agora. Aí sim, o tráfico negreiro. Bem, o que é importante a gente saber é que os negros que vêm, esse tipo de escravidão que a gente vai ter no processo longo, né, que vai durar ali do século XVI até um finalzinho do século XIX, a gente está falando de um processo de escravidão sem escolha. Né? Esse negro que vem de África para o Brasil, ele só tinha uma opção, ou ele trabalhava ou ele ia morrer. Então não tinha muita escolha, não tinha uma validade. A gente está falando de processo de escravidão de objetificação. Esses negros que vêm para o Brasil, eles são objetos econômicos. Então, eles são bens preciosos. Por exemplo, se a pessoa morresse, ela poderia herdar um escravo. É uma coisa absurda, mas era essa realidade existente no Brasil durante muito tempo. A gente está falando de um processo também de privação de liberdade. Então, a gente está falando também de pessoas que não têm escolhas individuais, porque elas não existem dentro da sociedade. Então esse aqui é um aspecto essencial, porque a escravidão ao longo de toda a nossa história, ela foi revisitada e ela foi revista também, no ponto de vista crítico, para que as coisas mudassem ou passassem por uma nova reflexão, que é exatamente a ideia do tumbeiro, né, dessa vinda desastrosa que acontecia, porque eram navios totalmente insalubres, não tinha nenhuma higiene, eram várias pessoas dentro de um mesmo recinto, então você tinha ali 2.000, 3.000 pessoas, nem todas chegavam vivas, não tinha comida, às vezes nem tinha água, e os que chegavam iriam para o inferno. Plantou caiana, socou café, pilou dendê para benzer filho de fé. A gente está falando exatamente das principais atividades econômicas que o negro participou ativamente, que é exatamente a cana-de-açúcar no período colonial ali em Pernambuco, precisamente ali no século XVII, século XVIII, que a gente vai ter um tráfico negreiro gigantesco para a região nordeste, eles chegam na Bahia e de lá eles vão ser distribuídos. A gente está falando também do processo de café, que vai acontecer ali no século XIX. O negro ele é a primeira força de trabalho, mas depois ele vai ser esquecido, ele vai ser deixado de lado por questões econômicas, como a gente viu na aula passada. E também aqui o Samba não cita, mas a gente pode falar da mineração. Os negros, principalmente, vai acontecer um êxodo de população negra que vai sair do Nordeste e vão ser vendidos para a região de Minas Gerais para acelerar o processo econômico mineiro. Mas você também vai ter o negro participativo nas realidades urbanas. E esses negros de ganho são negros que normalmente recebem uma quantia. Essa quantia é distribuída para ele, praticamente ali 1, 2, 3, 4% do valor fica com ele e o restante fica para o seu senhor. Então isso aqui é essencial, porque por mais que tudo isso acontecesse, existiu núcleos de existência, existiram núcleos dos mais variados, mais distintos, de tentativa de acabar com essa condição ou de questionar essa condição nos mais variados modelos existentes, que agora a gente vai ver com lideranças negras essenciais do Brasil colônia e em parte do Império. Até que a morte o libertou e uma nova aurora conquistou. Se ouvia um feroz clamor. Se cuida branco que o negro nutriciou.
O Quilombo dos Palmares ele foi liderado por Zumbi, mas também teve ali presença da Aquatune e da Dandara, essas duas figuras aí, duas mulheres míticas também do passado negro brasileiro. Mas Zumbi ele liderou talvez um dos principais quilombos da história do país, talvez o maior, ali na região da Serra da Barriga, em Alagoas. O Quilombo dos Palmares ele talvez seja um dos maiores, porque ele era praticamente um reino, uma cidade dentro do Brasil, como a gente vê aí nessa foto, em que a gente tem ali núcleos, casas que são separadas, você tem uma casa principal, você tem uma liderança, ou seja, é uma coisa super complexa. O fato é que Zumbi ele vai ser visto como a primeira grande liderança negra do país. Não é à toa que o dia da consciência negra, a gente sempre lembra de Zumbi dos Palmares. Não é à toa, porque ele é talvez o grande herói da história de resistência da população negra dentro do Brasil. A última figura que a gente vai ver aqui é a Teresa de Benguela, em que ela está mais relacionada ali na transição da colônia para o império, mais para o império. Teresa de Benguela foi uma mulher super influente ali na região de Mato Grosso, e ela era líder do quilombo do Quariterê, ou seja, ela liderava não só negros fugidos, né, que estavam ali no processo de tentativa de fugir da escravidão, mas também ela era uma liderança indígena. Então, por isso que o Dia da Mulher Negra é o dia em homenagem a Teresa de Benguela. O samba da Vereadora bem diz, né, que com o parlamento a Rainha Negra governava índios, caboclos e mestiços numa civilização. É interessante porque por mais que a Rainha de Benguela a Teresa de Benguela ela fosse a liderança política, todas as discussões do quilombo passavam por uma espécie de conselho, por esse parlamento. Então todos tinham direito de opinião e de voz. Então, além de ser uma mulher, uma liderança, ela conseguiu também criar uma espécie de democracia local, se assim podemos dizer. O sangue latino vem da miscigenação, que é exatamente o que aconteceu, né? Porque ela construiu praticamente um púlpito da liderança negra, do negro como agente político dentro da região. Além disso, era um quilombo autossustentável. Ele plantava e o que era excedido, eles vendiam e assim lucravam. O quilombo do Quariterê ele vai ser destruído pelos bandeirantes. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Teresa de Benguela. Uns dizem que ela se suicidou, né, temendo ser presa. Já outros dizem que ela foi morta pelos bandeirantes, mas aí não vem ao caso. Então essa ideia do negro como uma coisa, como um simples objeto, não é de todo fato real. De fato, ele era um objeto de compra, mas ele não era um corpo dócil. Ele não aceitou a escravidão calado, pelo contrário. Ou ele lutou por vias legais, ou ele lutou por vias da resistência, da luta, como os quilombos. Então é isso, gente. Na próxima aula, a gente vai discutir exatamente o negro, mais esse período republicano, mais ali no final do Império, ali em 1800, 1880 e assim por diante. A gente vai também refletir o Brasil contemporâneo dentro da ideia de negritude. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, vocês deixam aqui nos comentários. E não deixe de acessar os nossos vídeos antigos. Não deixe de acessar as páginas, as redes sociais do Sambistas da Depressão, seja no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é isso, gente. Não deixem de sonhar, não deixem de sambar, porque falta aí quase um mês aí pro Enem e a gente quer que todos vão para as universidades e que consigam, quem sabe aí, romper a lógica racial, a lógica de gênero que as universidades ainda promovem muito em todo o seu corpo discente e docente. Então é isso, gente. Até mais.